Olá, meu amigo, minha amiga. Até a hora do senhor Jair Bolsonaro, junto com a sua rataria, porque é assim que eles se autoproclamavam, irem todos para uma cadeia, nós teremos aqui no nosso país muitas turbulências, mas nós teremos também muitos esclarecimentos e muitas revelações, sobretudo para esclarecer a mente de pessoas que ainda acreditam nesse grupo de criminosos, vigaristas, estelionatários e alguns estelionatários da fé e, sobretudo, de traidores da pátria. Vejam só, gente, quando é que a gente imaginou que a gente poderia estar discutindo aqui no Brasil, circulando aqui no nosso país, essa expressão traidor ou traidores da pátria? Pois bem, é isso que está acontecendo aqui. Mas nada como termos esse nosso espaço aqui para revelarmos algumas situações, porque existem algumas pessoas que estão dispostas a fazerem qualquer coisa para escaparem da cadeia, estão dispostos até a se encaixarem num pensamento popular que, quando quer classificar alguém de sem princípio, alguém abjeto, alguém sem moral, alguém sem ética, diz que essa pessoa está disposta até a vender a própria mãe. Pois bem, essas criaturas estão dispostas a vender a mãe, mas é a pátria-mãe, é a nossa pátria. Isso precisa ser bem esclarecido, né? Bom, sobre isso que eu vou conversar com vocês agora, eu vou trazer aqui muitas informações importantes, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Compartilhe se você gostar e nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Lembrando que eu sempre faço cortes no nosso novo canal de cortes também para você compartilhar com mais pessoas, tá legal? Mas vamos aqui aos fatos. As turbulências. Após pedido de Trump, o governo dos Estados Unidos abre investigação comercial contra o Brasil. Olha, os Estados Unidos, eles têm lá mecanismos e organismos que investigam no mundo inteiro as relações comerciais. São grupos de empresas, né, poderosas, têm negócios espalhados no mundo inteiro. Isso é meio rotineiro, mas aqui no Brasil isso virou uma ferramenta de chantagem. Aqui hoje tem uma matéria, aliás, quase todos os jornais, né, estão colocando isso, né, a matéria. Aqui na Folha temos esse título aqui. Estados Unidos reclamam de Pix e pirataria e falam até da 25 de março em investigação sobre o Brasil. 25 de março é uma rua de São Paulo, onde tem comércio popular e sempre se teve mercadorias de todo canto do mundo ali, né? E eles estão preocupados com isso. E vim aqui observar o que está acontecendo aqui no nosso país, como se nós não tivéssemos, de fato, nenhuma soberania. Então, eles estão querendo aqui verificar, né, como fiscais da colônia, como se fossem a matriz, verificar coisas como essa aqui. Comércio digital e serviço de pagamento eletrônico. Eles acham que o Pix está tirando dinheiro de banco, né? Porque seria receita. Aliás, foi o Banco Central que estabeleceu isso aqui no Brasil, ainda no governo do inelegível, que nem sabia o que era isso. E no governo Lula, enfim, não é uma responsabilidade para usar isso aí como uma chantagem, mas eles estão fazendo isso, né? Tarifas preferenciais injustas do Brasil, como se o Brasil estivesse taxando de uma forma desleal os Estados Unidos. Aplicação da lei anticorrupção. Bom, como se os Estados Unidos não tivessem problemas de corrupção. Donald Trump nunca ter feito nada de corrupto, nenhum ato imoral, antiético. Todo mundo que está com ele, todo mundo que está nos Estados Unidos, setor empresarial, setor político, não tivesse corrupção, né? Proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. Vejam só, gente, o maior destruidor de natureza de um planeta é preocupado com desmatamento aqui no Brasil. E os lacaios lá fora, os roedores, eles estão se achando, né? Porque muitas coisas que o governo está fazendo, o governo Trump, de fato tem informações que esses ratos foragidos estão plantando lá. E esse aqui hoje está dizendo o seguinte, olha, mercado financeiro, vocês precisam pressionar aí no Brasil para ter anistia, porque se não tiver isso, o mercado financeiro vai ser atacado também, hein? Estou avisando. Então, é o sequestrador, é o porta-voz da Orcrim de sequestradores, né? Ou vocês paguem o resgate, ou senão nós vamos matar a pátria-mãe. É disso que se trata, né? São esses aí os patriotas. Ele foi entrevistado pela CNN, que é a empresa norte-americana de comunicação, que tem sócios aqui no Brasil, e que sempre dá espaço para o povo da extrema-direita, e nós somos obrigados a ver o que eles estão veiculando por aí, né? Porque como é que você combate essa gente sem saber o que eles estão fazendo? E na entrevista que ele concedeu,
foi perguntado para ele: há espaço para negociar um recuo das tarifas sem anistia? Engraçado o seguinte, é a CNN conferindo ao seu Paulo Figueiredo o papel de porta-voz da Orcrim Internacional de Sequestradores, né, da nossa pátria, né? Então, dá para negociar recuo das tarifas sem anistia? Quais os caminhos para isso com quem? Aí ele responde: não, em hipótese nenhuma. Ou seja, ou paguem o resgate, ou façam a anistia, ou senão vocês vão sofrer aí no Brasil, né? E ele diz, a entrevista vai perguntando assim, olha, quem pode ser prejudicado são os próprios empresários e o agronegócio que apoiou o Bolsonaro. Né? O que você acha disso? Ele falou, não estamos preocupados com isso. Então, tá bom os empresários daqui saberem que os ratos bolsonaristas estão lá fora correndo qualquer tipo de perspectiva de uma conversa racional, né? Enfim. Notícia de hoje, agora. Mota e Alcolumbre citam soberania, apoiam Lula e isolam Bolsonaro. Então, até os setores ligados à direita, ao empresariado, já está pressionando os parlamentares do Brasil, muito contrariamente ao que querem essa gente da extrema-direita, a manterem o Brasil numa sobriedade de negociação, preservando o interesse da nossa pátria, né? Enfim. A CNN, Bolsonaro classifica a fala de Mourão sobre Trump como lamentável. Gente, até o Mourão fez uma fala defendendo a soberania do nosso país, não admitindo a interferência da matriz, né? Porque é assim que os bolsonaristas estão enxergando os Estados Unidos. Eles mandam em tudo aqui, eles vão controlar tudo, o comércio, o PIX, tudo, propriedade industrial, tudo. Enfim, na cabeça dessas pessoas do bolsonarismo isso é aceitável, mas está provocando corrosão no meio do bolsonarismo também. Infelizmente, a gente vê figuras como o Jeguinho Lustroso dando algum tipo de verniz jurídico à venda da nossa pátria, a tentativa de extorsão da nossa pátria, a chantagem da nossa pátria. São os que não têm princípios, né? Para eles, uma pessoa que não tem princípio, vender a mãe pode ser um negócio discutível, né? Negociável. Né? Quanto vale a sua mãe, senhor Dallagnol? Quanto vale a sua mãe bolsonarista? Você está disposto a negociar isso? Ou é porque você está com medo de taxinha ou de taxas? Colocou aqui o senhor Deltan uma entrevista do Steve Bannon, uma dessas figuras ligadas ao Trump, né? Para o senhor Bannon, a saída para a crise repentina do senhor Lula, crise do senhor Lula? Lula criou essa crise? É simples. Acho que se você arquivar o julgamento e retirar as acusações, as tarifas desaparecem, disse ele. Então, o Deltan colocando a fala de alguém que diz isso, uma extorsão explícita, né? Para a gente rasgar nossa Constituição, Código Penal, as nossas instituições, para livrar o Morcrim da cadeia, senão a gente vai ser taxado. Ele acha isso aceitável. E aí, na entrevista que ele expõe, ele coloca, o repórter perguntou para o Steve Bannon, mas isso não parece extorsão? E aí o Steve Bannon respondeu, é MAGA, querido. MAGA é Make America Great Again, né? Vamos fazer a América grande novamente. Respondeu o senhor Bannon, é um admirável mundo novo, né? Ou seja, é extorsão mesmo. E o Deltan Dallagnol fala isso com uma naturalidade, né? Normal, aceitável. Outro, gente, também, mas esse deixou de ser religioso há muito tempo, esse aí é um ponta de lança da extrema-direita irracional, raivosa e anticristã, né? É o ideólogo da insanidade, da venda da pátria. Aliás, se a gente pegar aqui um aspecto religioso, né, uma história religiosa, deixa eu tirar a figura aqui, que ele botou o seguinte, escolhe Brasil, taxa de Trump ou anistia? O resto é conversa fiada. Olha o dilema. Ou a gente faz uma anistia, ou seja, fica com os bandidos, senão a gente vai ser taxado, né? Na Bíblia, né, nós todos sabemos, teve a paixão de Cristo, em dado momento teve um dilema também, para se escolher entre Cristo ou Barrabás. Ou as pessoas deveriam escolher Cristo, ficar com seus valores, preservar Cristo, ou ficar ali com um criminoso, o Barrabás, né? Ou seja, se você não ficar com o Barrabás, você vai ser taxado. Então é isso mais ou menos que o Malafaia está dizendo. Ou vocês vendam a pátria-mãe, ou nós devemos vender a pátria-mãe, senão nós seremos taxados. Ou eu tenho que vender a minha própria mãe, né, Malafaia? Você vai ter que vender sua própria mãe para não ser taxado. Existem alguns valores, gente, que são negociáveis. Bom, para quem não tem escrúpulos, para quem não tem honra, para quem não tem pátria, para quem não tem nenhum tipo de sentimento de pertencimento a uma nação, é negociável, né?
devemos abaixar a cabeça, nos ajoelhar, enfim. É isso que essa gente está pregando, mas aí a gente tem que pontuar isso, né? Tem que revelar esses criminosos todos, porque, gente, até os veículos de direita, eles estão, os que têm o mínimo de senso, que não estão dispostos a vender a própria mãe, esses estão reagindo também. Isso está refletindo na popularidade de Lula, né? Quest, a pesquisa de hoje, 72% acham que Trump errou ao taxar Brasil e 79% temem consequências. E esse número vai aumentar porque nós vamos ter mais discussões sobre isso. E isso não vai fazer com que a Orcrim de Bolsonaro escape, gente. O Jornal Nacional ontem fez um resumão que eu já tinha feito para vocês aqui no nosso portal, né, logo depois que saiu as alegações finais do senhor Paulo Gonet. Mas eles fizeram um resumo ali e eu vou colocar só um trechinho aqui para a gente ver qual foi o entendimento. E esse entendimento aqui, ninguém da extrema-direita consegue rebater. Eles ficam falando, perseguição, mas eles não rebatem os fatos, né? São os roedores mentirosos. Vamos lá. E composto por figuras-chaves do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu... Está falando do senhor Jair, né? E implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do poder judiciário. Paulo Gonet apontou Bolsonaro como líder da organização criminosa por ser o principal articulador, maior beneficiário e autor dos mais graves atos executórios voltados à ruptura do Estado Democrático de Direito. Olha, o Trump já deve estar começando a receber algumas informações. Eu acho que o Brasil tem que fazer todo tipo de gestão para esclarecer o Trump do que aconteceu aqui no Brasil. Ele está muito desinformado. Ele, na entrevista que ele deu na saída lá do evento, ele não sabia nada, ele não tem noção, ele está assim, escutando lampejos, que o Bolsonaro está acontecendo isso, aquilo, mas tem que ser mostrado para ele o bandido que o Bolsonaro é. E isso já chegou de algum modo nos ouvidos dele, porque hoje todo mundo repercutiu o que ele disse ontem, né, Trump. Não, o Bolsonaro não é meu amigo, é um conhecido, né, amigo não, né, porque já tem muito problema dos Estados Unidos, colocar mais um criminoso, vagabundo, traidor da pátria, na conta de Trump, talvez ele não esteja disposto a ficar com mais essa mácula na vida dele, né? Bom, gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!